Ok, pessoal, vamos lá para a nossa primeira questão, onde ela diz o seguinte: não há crime sem uma lei anterior que o defina, podendo, em certos casos, uma medida provisória criar tipos penais ou agravar a questão errada. Por quê, professor? Porque uma medida provisória, ela não pode criar, ela não pode definir o que é crime ou agravar uma pena, tá bom? Porque só quem é que faz isso, professor? Vamos lá. Só quem vai fazer isso é a lei, pessoal, é a lei. Esse assunto ele é reservado à lei em sentido estrito. A lei em sentido estrito. Ou seja, o princípio da reserva legal. E detalhe, essa lei ela tem que ser anterior ao fato. Ou seja, essa lei já tem que estar existindo antes de acontecer aquele fato que é considerado como crime. E essa lei tem que definir aquele fato como crime. Princípio da anterioridade penal. Então, caiu uma questão dessa na prova, dizendo que medida provisória ou costumes pode criar crime. Não pode, pessoal. Não pode, tá? Somente a lei é que pode criar um crime, tá? Tudo isso aqui está relacionado também com o princípio da taxatividade, tá? Ou seja, taxatividade, só corrigir aqui rapidinho, vamos lá. Taxatividade, certo? Ou seja, é taxativo. Somente o que é crime é que está definido na lei. Um outro fato que não está previsto na lei, eu não posso considerar como crime, porque é uma matéria mais pesada. Então, para realmente colocar uma pessoa na cadeia, a gente tem que realmente estar lá na lei definindo o que é, quais são as condutas, certo? Então, o princípio da anterioridade penal e o princípio da reserva legal. E medida provisória não pode criar tipos penais. Professor, segunda questão. A analogia no direito penal é proibida em caráter absoluto. Também está errada. Quando a gente fala em analogia, nós temos dois tipos. Nós temos a benéfica e nós temos a maléfica. Professor, qual é a que é utilizada, hein? Já sei, é a benéfica, né, professor? Com certeza. Analogia, pessoal, é uma situação que você faz para suprir uma falta de alguma coisa que estava previsto na lei. Por exemplo, um caso X ele foi julgado em um determinado tempo. E aconteceu esse mesmo caso, um caso muito parecido, e aí a gente está querendo julgar também. Então vai ser feita uma analogia com aquele caso que já foi julgado. Bom, aquela analogia, se aquele caso beneficiou a pessoa, ok, vamos aplicar a analogia porque ela foi benéfica. Porém, se aquele caso lá que a gente está fazendo essa comparação foi prejudicial, a gente não pode utilizar ela, tá bom? Porque só pode ser utilizada para beneficiar. A benéfica a gente chama de in bona partem. Não sei nem como é que escreve, professor, isso aqui. In bona partem, deve ser assim. Certo? E a maléfica, professor, é chamada também pelas provas de in malam partem. In malam partem. Só que você já sabe que a maléfica ela não é utilizada. Então, quando ele diz que é proibida em caráter absoluto, está errado, porque existe a possibilidade de utilizar a benéfica, ok? Vamos aqui à terceira questão. Não podem ser criados tipos penais incertos. Beleza, até aí ok. No direito penal. Fato esse que leva a uma norma penal em branco ser inconstitucional. Também está errado. Sabe por quê, pessoal? Tudo bem. Os crimes, pessoal, têm que ser definidos em lei. Tem que estar lá, bonitinho, escrito na lei, artigo tal, caso você cometa isso, isso, isso. Porém, eles não podem deixar incertezas. Tem que ser uma coisa muito taxativo. Professor, mas e as normas penais em branco? Essas normas penais em branco, elas não são inconstitucionais. O que seriam essas normas penais em branco? Por exemplo, um exemplo aqui seria a lei de drogas. A lei de drogas fala em droga, porém ela não diz o que é a droga. Porque quem vai dizer o que é a droga é uma outra norma penal. Ela é chamada, vai ser heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque a definição do que é droga está em uma outra norma diferente da lei de drogas. Porque se tivesse na própria lei de drogas, o que seria drogas, por exemplo, lá no anexo, aí seria uma norma penal em branco homogênea, certo? Heterogênea porque está previsto em um outro documento, um outro documento oficial. Então, por exemplo, a definição do que é droga, está lá numa portaria da Anvisa. E aí, constantemente, eles mudam essa portaria, né?
Então, nesse caso, eu quero que vocês entendam o que é que seria essa norma penal em branco. É porque, na verdade, a definição do que é droga está prevista em outra lei. Professor, mas não vai de encontro ao que o direito penal prevê, que o tipo penal não pode ser incerto? Na verdade, ele não está sendo incerto. É porque a previsão está em uma outra lei, só isso. Então, quando a previsão está em outra lei, em outro documento, a gente chama de norma penal em branco, tá? Então, essa norma penal em branco, ela não é inconstitucional, ela é constitucional. A única diferença é porque a situação ela está prevista, está narrada em um outro documento. É isso, pessoal, tá bom? Então, aqui não é inconstitucional. As normas penais em branco, elas são constitucionais, tá bom? Mas nada impede, logicamente, quando você vai criar o crime lá no direito penal, lógico que tem que ser uma coisa certa, um tipo penal certo, não pode ser incerto, ok? Vamos aqui à quarta questão. Ninguém pode ser punido por um fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Ué, ora, professor, antigamente, pela lei A, esse fato que o Joãozinho cometeu bem aqui era crime. Ou a lei tem que ser anterior ao crime, ao fato. Porém, veio uma lei B e fez o quê? Não. Essa lei B ela pode vir de duas formas. Ou ela pode vir para abolir o crime, abolir, que a gente chama de abolitio criminis, certo? Ou ela pode vir para melhorar a pena, dar uma melhorada, né, professor? Uma melhorada uma melhorada, por exemplo, na pena. A gente chama de novatio legis in melius, de melhorar. Certo? Vamos lá. Se ela abolir, show, não é mais crime. Se ela melhorar a pena, é porque ela vai dar só uma reduzidazinha na pena, certo? Então, se vem uma lei posterior, e essa lei vai beneficiar o cara de uma certa forma, ou ela vai deixar de considerar o crime, se ela deixar de considerar o crime, é abolitio criminis, não é mais crime. E aí, vai retroagir? Vai, porque é mais benéfico. E aí vai retroagir e vai alcançar os fatos. Ah, professor, mas eu já estou preso, já estou sentenciado em julgado. Não importa, você vai ser colocado em liberdade. Porque ele diz que quando uma lei posterior ela deixa de considerar um fato como crime, vai acabar todos os efeitos da execução e efeito penal que existe. Ah, professor, mas eu fui condenado na esfera civil à indenização. Certo. A esfera civil ela permanece. A questão aqui foi abolido o crime. Tudo que é efeito penal relacionado a crime, direito penal. Então vai ser cessado, E os efeitos civis, eles permanecem. Professor, mas eu já fui sentenciado. Como é que vai retroagir? Se eu já estou cumprindo a pena, já foi julgado e tudo. Não importa, mesmo que você já tenha sido sentenciado, transitado e julgado, a lei vai retroagir e vai alcançar você. Porque a lei é mais benéfica. Se a lei posterior é mais benéfica, ela retroage para te beneficiar. Ela não retroagiria se fosse maléfica. Aí não retroagiria, certo? Então, vamos lá. Ninguém pode ser punido pelo fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Ok, os civis não. Civis não. Olha aí, civis não. Tá? Civis permanecem. O que vai cessar é os efeitos penais e o efeito da execução. Tudo relacionado à questão penal. Tá bom? Então o item está errado. Próxima questão. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores. Foi o que a gente já falou. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada no julgado. Foi o que a gente acabou de falar, pessoal. Se ela é benéfica, ela pode ser benéfica de duas formas. Como, professor Muniz? Bom, ela pode acabar com o crime, ela pode abolir o crime, que é o que a gente chama de abolitio crimes, ou ela pode melhorar, pessoal, dar uma melhorada na pena. É o que a gente chama de novatio melis in melius, né? Novatio, como é que é o nome? Até coloquei, novatio legis in melius. Novatio legis in melius, ou seja, vai dar uma melhorada. Independentemente das duas formas, vai retroagir. Porém, a abolitio crimes, ela acaba com o crime, vai extinguir sua punibilidade lá, certo? Então, professor, mas mesmo que já esteja, se você tenha sido sentenciado, condenado, transitado e julgado, vai voltar e vai beneficiar você. Tá bom? Não importa se você já foi transitado e julgado. Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Ok.
Vamos lá. Se um fato se tratar de um crime continuado ou permanente, vamos lá. Professor, olha que interessante esse caso aqui, ó. Vem cá. Nós temos uma lei A que prevê o crime de sequestro. Ela é uma lei anterior. Aí o cara mete um sequestro bem aqui, ó. Certo? Aí o cara vai meter um sequestro bem aqui. Beleza, professor, tranquilo. Aí tranquilo, meteu o sequestro e tal. O sequestro ele continuou 24 horas. Todo dia ele está sendo sequestrado, ó. É um crime o quê? Continuado, permanece no tempo, ó. Beleza? Aí tá lá. Qual é a lei mesmo anterior que está prevendo o crime de sequestro? É a lei A. Tem uma lei A. Quando chega bem aqui, ó. Bem aqui vai ser o término do sequestro, certo? Término do sequestro. Olha que caso bacana. Só que antes de terminar o sequestro, foi o que aconteceu? Opa, mudou a lei. Veio uma lei B e diz que quem cometer sequestro agora vai pegar uma pena mais gravosa. Vixe Maria. Ah, professor, se é mais gravosa, não retroage, é? Cuidado. Olha o detalhe. Não terminou ainda o sequestro, ó. A lei foi bem aqui, ó. Mudou. Ela vai continuar regendo o fato, ó, porque não terminou o sequestro ainda. Ah, então ela vai ser aplicada? Vai, porque ela está regendo daqui para frente. O término não terminou ainda o sequestro, ó. O sequestro ele vai terminar já com a nova lei em vigor. Vai ser aplicado? Vai ser aplicada a lei, mesmo que ela seja mais gravosa. Porque aqui é os casos, pessoal, dos crimes continuados. Entendeu? E permanentes. Então, vai ser aplicado a última lei vigente, ó. A última lei. Qual é a última? Essa daqui. Antes da conduta delitiva se encerrar, ou seja, ela se encerrou aqui. Porém, se o sequestro tivesse encerrado bem, aliás, se o término do terminou o sequestro e depois é que veio a lei B, se a lei B tivesse vindo bem aqui, ó, aí nesse caso ela não retroagiria, sabe por quê? Porque ela seria mais maléfica. A jogada é justamente a lei B vir antes de terminar, porque se ela vier depois de terminar o sequestro, ó, ela não retroagiria, porque ela seria o quê? Mais maléfica. Ah, entendi, professor. A jogada é essa, tá bom? Então a jogada é vir antes do término do sequestro. Então, vai ser aplicada essa lei B, seja ela mais grave ou seja ela mais benéfica, ela vai ser aplicada, porque ela vai estar regendo daqui para frente. Se ela tivesse sido entrada em vigor depois do término do sequestro, se ela fosse mais maléfica, ela não retroagiria. Se ela fosse mais benéfica, ela retroagiria. Então, muito cuidado na interpretação na hora das questões, tá? A jogada está bem aqui, ó, entre o término do sequestro. Aqui, ó, é a chave de ouro da análise da questão. Entendeu? Chave de ouro da análise da questão. Se vier antes do término, aplica-se a lei, mesmo que ela seja mais gravosa ou benéfica. Se vier depois do término do sequestro, aí você vai analisar. Se ela for mais benéfica, retroage. Se ela for mais maléfica, ela não retroage. Bom? Então, vamos lá. Se um fato se tratar de um crime continuado ou permanente, essa aqui é a súmula 711, tá? Então, será aplicado sempre a última lei vigente antes da conduta delitiva se encerrar. Perfeito. Seja ela mais grave ou mais benéfica. Perfeitamente, perfeitamente, perfeitamente. A jogada é antes dela se encerrar. O sequestro só veio terminar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Não esqueçam, pessoal, por favor. Beleza? Vamos lá, próxima questão, número 7. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Certo, já vimos agora. Se a sua vigência é posterior à cessação da continuidade ou da permanência. Posterior, não. Vai ser aplicado se a vigência da lei for antes, ela vier antes, ó. Aqui é o término, né? Tinha uma lei A, o cara cometeu um sequestro aqui. E antes de terminar, surgiu uma lei B. E aí, independente se ela é gravosa ou não, vai ser aplicado ela. Só que ela tem que ser antes de terminar o sequestro, ou seja, não é posterior à cessação, é anterior. Então, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Então, esse item está errado. A vigência tem que ser antes de terminar, antes de cessar a conduta delitiva. Próxima. Transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz da sentença aplicação
de lei mais benigna. Pessoal, lei mais benigna é uma lei mais benéfica, tá? Professor, vamos lá. O cara já tinha sido transitado em julgado aqui, tege, transitado em julgado. Aí veio uma lei B, mais benéfica, onde ela vai simplesmente abolir o crime. Tá? Ela vai o quê? Abolir o crime. Ah, professor, ela vai abolir? É. Vamos lá. Só que o cara já tinha sido sentenciado. Quem é que vai aplicar essa lei mais benéfica? O juiz da sentença ou o juiz da execução? Pessoal, quem vai aplicar a lei mais benéfica, mais benigna, não é o juiz da sentença, que sentenciou ele aqui. É o juiz que cuida da execução penal. Então, tá errado. Então, na verdade, compete ao juiz da execução aplicar essa lei mais benigna, mais benéfica, certo? Próxima questão 9. É possível a combinação de leis no tempo? Errado, pessoal. Não é permitido a lex tertia, né? Lex tertia. Não é possível combinação de leis, tá bom? Então não é admitido, tem julgados relacionados a isso já. Questão 10. A lei excepcional ou temporária? Vamos lá, pessoal. Ó, o que seria lei excepcional ou temporária? Lembra daquela lei lá da lei seca no dia da eleição? Pronto. Então vamos supor que isso aqui seja o domingo. É como se fosse uma lei temporária. Quem vender bebida nesse período aqui vai ser punido. Depois que acaba a eleição, pronto, você pode vender de boa. Porém, vamos supor que o cara cometeu um crime bem aqui. Certo? Nesse período. Acabou e tal, ele vai ser julgado bem aqui, ó. Vai vir um julgamento dele. Certo? Sim, professor, e aí? Já acabou. Como é que eu vou julgar ele por um crime que já não existe mais? Pessoal, cuidado. Quando a gente trata de lei temporária e lei excepcional, não tem lógica eu criar um crime aqui temporariamente para depois eu não punir o rapaz. Lógico que vai ser punido. No julgamento vai ser aplicado normalmente essa lei aqui na época que estava vigente, mesmo que ela já tenha acabado a vigência dela. Isso se aplica nas leis temporárias e leis excepcionais. É como se fosse ultrativar, ou seja, é a ultratividade. Essa lei ela vai ser usada lá na frente. Né? Ultratividade. Certo? Então vamos lá. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência, como, por exemplo, a aplicação da lei seca, no dia das eleições, que, embora seja de curto tempo, quem vender bebida alcoólica nesse dia estará cometendo infração penal e será julgado posteriormente com base nessa lei. Sim, mesmo que ela tenha já acabado, aqui, ela vai ser usada no julgamento. Tá bom? Então, as leis penais temporárias e excepcionais, elas são utilizadas mesmo quando já tenha acabado a sua vigência, ok? Então, esse item está corretíssimo. Próxima questão, vamos lá. Uma lei criminaliza a pesca do boto cor-de-rosa por 1 ano. Olha aí. Qual o período? 1 ano. Então, está determinado. Lei temporária. Com apenas 6 meses de vigência da lei, o indivíduo é encontrado pescando botos cor-de-rosa durante esse período de proibição. Entretanto, o julgamento só ocorre apenas 2 anos após o fato, momento no qual a lei temporária já estará revogada. Afirmativa. As leis temporárias ou excepcionais, mesmo após revogadas, continuaram a alcançar os fatos praticados durante a sua vigência. Vamos lá. As leis temporárias ou excepcionais, mesmo após revogadas, continuarão a alcançar os fatos praticados durante a sua vigência. Perfeito, pessoal. Senão não tinha lógica eu criar uma lei naquele período para depois não usar mais. Entendeu? Então todo mundo ia vender bebida, todo mundo ia pescar boto cor-de-rosa, sabendo que não ia ser punido mais na frente. Então não tem lógica. Então essas leis temporárias e excepcionais, mesmo quando elas são revogadas, elas continuam a alcançar os fatos praticados durante a sua vigência. Não esqueçam desse detalhe. Item corretíssimo. Vamos aqui à questão número 12. Pela teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Vamos lá. Olha que questão interessantíssima, pessoal. Esse indivíduo A
atira no indivíduo B. Aí, professor, vamos lá. Atirou, só que o B só veio morrer 2 dias depois. E ele morreu. Te pergunto, qual o tempo do crime? Qual o tempo do crime? Se a questão perguntar qual o tempo do crime, é a teoria da atividade. Então, você vai pegar esse mnemônico luta aqui, ó. Se a questão perguntar qual o tempo do crime, é a teoria da atividade. Se a questão perguntar o lugar do crime, é a teoria da ubiquidade. Certo? Opa. Tô com mania de pegar uma setinha aqui, né? Ubiquidade. Aqui, teoria da atividade. Ei, professor, peraí. Então, quer dizer, se ele perguntar aqui qual foi o tempo do crime, foi aqui no lugar onde se consumou ou foi quando ele meteu bala aqui, professor? Pessoal, se ele perguntar qual o tempo do crime, pela teoria da atividade, é o local onde aconteceu a ação ou a omissão. No caso, a ação aconteceu aonde? Aqui, ó. No momento que ele atirou no rapaz. Professor, e o local onde ele vai morrer importa? Não importa, porque para a teoria da atividade é só o local da ação ou da omissão, acabou. Ainda que outro seja o momento do resultado. Questão corretíssima. Então, pela teoria da atividade, que é a teoria que é adotada, quando ele perguntar qual o tempo do crime, é sempre o momento que ele praticou ali, né? Seja um crime comissivo ou seja um crime omissivo, ou seja, o comissivo por meio de ação. No caso aqui eu coloquei esse exemplo para vocês perceberem que aqui seria o tempo do crime, a teoria da atividade é aplicada aqui, ó. Professor, importa o local onde ele vai morrer? Não importa, porque para a teoria da atividade só importa o local da ação ou da omissão, certo? Próxima questão 13. Pela teoria da ubiquidade, ó, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Olha lá, no todo ou em parte. Bem como também onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Vamos lá, mesma situação. O indivíduo A atirou no indivíduo B, certo? Só que ele só morreu 2 dias depois. Morreu. Pessoal, vamos lá. Se a questão perguntar qual o lugar do crime, pessoal, muito cuidado com isso aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Essa teoria da ubiquidade, geralmente, ela é utilizada em países. Um crime aconteceu no país A e terminou no país B, certo? Quando envolve Brasil, Estado, município, vai lá para o Código de Processo Penal, lá na parte das competências lá. Então, saibam, se cair a questão dessa literalidade da lei, para saber qual é a teoria que é utilizada. Então, é o seguinte, aqui é quando envolve a questão de país, certo? Países. Então, o crime aconteceu na Argentina, mas veio se consumar no Brasil. Qual é o lugar do crime? Os dois. Porque para a teoria da ubiquidade, vamos lá. Se ele perguntar qual é o lugar do crime, o cara começou aqui no Brasil, terminou na Argentina. E aí? Qual é o lugar do crime? Os dois. Se fosse para a teoria da atividade, momento da ação da omissão, ou seja, aqui no Brasil. Então, se a questão perguntar qual é o lugar do crime, ó, vamos lá. O lugar do crime é o local onde aconteceu a ação ou omissão e também vai importar o local onde aconteceu a consumação, onde se produziu o resultado. Anotem aí, é para questões quando envolvem países. Porque quando essa situação ocorre dentro do país, matou no Ceará, vem morrer no Pernambuco. Aí vai lá para o Código de Processo Penal para a questão das competências. Tá bom? Então não esqueça. Se cair a literalidade de lei isso aqui. Então vamos lá. Pela teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu o resultado. Então, ó, bem como, ele está adicionando. Então, nesse caso, questãozinha correta. Para a teoria da ubiquidade, importa os dois locais. O local onde aconteceu a ação ou omissão, bem como mais quais locais, mais o local também onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Teoria da ubiquidade. Questão corretíssima, ok? Vamos lá, próxima questão. Avião russo caiu no Egito, tinha uma bomba que fez o explodir. A revelação foi feita pelo Serviço de Segurança Federal da Rússia. Foi um ato terrorista, sem qualquer dúvida. Autoridades egípcias detiveram 2 funcionários do aeroporto, alegadamente relacionados com o desastre. Questão 14.
Segundo a lei brasileira, o lugar do crime será tanto na Rússia quanto no Egito. Envolveu países. Então, segundo a lei brasileira, se começou num canto, se começou lá na Rússia e veio explodir no Egito, opa, então vai importar os dois locais. Sim, perfeito. Segundo a lei brasileira, pela teoria da ubiquidade, importa os dois locais. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Não esqueçam desse detalhe. Vamos à questão número 15, uma questão inédita, uma questão desafio do professor Muniz para a turma. Vamos lá. Uma lei A vigente previa a pena de homicídio de 20 anos. O indivíduo A pratica o crime. Logo depois entra em vigor uma lei B, que muda a pena do crime de homicídio para 10 anos. Opa, então tinha uma lei A que previa a pena de homicídio de 20 anos. O indivíduo praticou um crime. Logo depois entrou em vigor uma lei B, que mudou a pena do crime de homicídio para 10 anos, ou seja, melhorou. Posteriormente, entra em vigor uma lei C, que muda novamente a pena do crime de homicídio para 15 anos. Opa, depois prejudicou de novo. O autor é preso e vai a julgamento. Nesse caso, no julgamento, será aplicada qual lei? Será que é a lei A? Será que é a lei B ou a lei C? Vamos lá, vamos julgar essa afirmativa. Nesse caso, será aplicada no julgamento a lei A. Vamos analisar. Professor, gostei dessa questão, hein? Vamos lá. Uma lei A previa o quê? A pena de 20 anos para quem cometesse homicídio, certo? Aí o cara cometeu um homicídio bem aqui. Posteriormente, veio uma lei B, que diminuiu para 10 anos. Opa, ela é mais benéfica, ela é novatio legis in melius. Ela retroage? Retroage. Qual é que vai ser utilizada? Por enquanto, até o momento, lei B. Depois, veio uma lei C. E agora botou de novo para 15 anos. Opa, ela prejudicou. E aí, pessoal, qual é a lei que vai ser utilizada? É lógico que é a lei B de 10 anos, né? Ocorreu uma retroatividade no primeiro momento. Não é isso? Porque ela era mais benéfica. E no julgamento, que vai ser aqui, ó. E no julgamento, o que é que vai acontecer? Vai utilizar qual das leis? É lógico que é a lei B. Porque no primeiro momento ocorreu uma retroatividade e no segundo momento, como a lei C era mais maléfica, não ia ser utilizada ela, ia ser utilizada a lei B. Então, a lei B ela vai ultrativar e vai ser utilizada no julgamento. Então, ocorre uma ultratividade. Ou seja, a lei vai ser usada lá na frente. Ou seja, no primeiro momento ocorreu uma retroatividade, porque era mais benéfica. No segundo momento, a criação da lei C era mais maléfica, então mantém a lei B. Ou seja, no julgamento vai acontecer uma ultratividade da lei B, porque ela é mais benéfica dentro desse lapso temporal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, nesse caso, será aplicado no julgamento a lei A? Não, vai ser aplicado a lei B. Tá certo? A lei B. Espero que vocês tenham entendido esse lapso temporal que eu fiz aqui, tá? Beleza? Então, ó, essa lei C ela não retroage porque ela é mais maléfica. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, próxima questão. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Perfeito, pessoal, é isso aí. Princípio da territorialidade, ok? Territorialidade. Tudo bem, pessoal? Princípio da territorialidade. Tá bom? Próxima questão. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações, as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Olha que questão perfeitinha e corretinha. Pessoal, vamos supor, aqui é o território brasileiro, certo? Vamos supor que tem um navio brasileiro bem aqui, ó, desse outro lado. Só que é um navio da Marinha, né? É um navio que está a serviço do Brasil. Será que ele é considerado extensão do território brasileiro? É como se aqui fosse território brasileiro? Sim, ele vai ser considerado extensão do território brasileiro. Isso eu posso aplicar também para aeronaves, desde que elas estejam a serviço do governo brasileiro. Então, elas são consideradas territórios por extensão.
extensão, onde quer que se encontre, em qualquer local do mundo, tá bom? Estou falando de navios e aeronaves que estão a serviço do Brasil. Próximo. Questão 18. As aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, opa, aqui agora estamos falando de embarcações e aeronaves privadas, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar, para efeitos penais, não são considerados território por extensão. Errado. Pessoal, olha lá. Se eu tenho uma embarcação privada em mar territorial do Brasil, em alto mar, ou no espaço aéreo brasileiro, uma aeronave voando aqui, e aí? É considerado também território ali? É, pessoal, é considerado. Mesmo que ela seja privada, mas ela está dentro do território. Está no espaço aéreo brasileiro, está em alto mar. Então, para efeitos penais, serão considerados, sim, extensão. Tá bom? Mesmo que elas sejam privadas, porque elas estão dentro do território. Ah, professor, e se ela não tivesse? Aí não seria. Aí seria aplicada outra situação. Ok? Vamos lá. Questão 19. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Agora são embarcações de outros países. Achando-se aquelas, quem? Essas aeronaves aí, ou embarcações, aliás, no caso das aeronaves, achando-se em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E estas em porto, estas quem? As embarcações. Ou em mar territorial do Brasil. Perfeitamente, pessoal, correto. Posso aplicar a lei brasileira aqui se acontecer algum crime dentro das embarcações? Pode. Por quê? Porque elas são estrangeiras, são embarcações privadas, são aeronaves privadas de outro país, porém, elas estão dentro do território nacional ou dentro do espaço aéreo nacional brasileiro. Ou está atracado no porto, por exemplo, aconteceu um crime lá, é aplicado a lei brasileira, certo? Questão 20. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes cometidos contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Vamos lá. Pessoal, existem hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada, certo? Que hipóteses são essas? Por exemplo, primeira, o presidente da República está viajando. Aí lá no estrangeiro veio um cara e tentou um atentado lá contra a vida do presidente da República, ou contra a liberdade dele. Ah, professor, vai ser aplicada a lei brasileira àquele cara que tentou praticar? Vai. Mesmo que ele seja absolvido ou condenado naquele país, vai ser aplicado. Sabe por quê? Porque aqui, quando é contra o presidente da República, é um caso de extraterritorialidade, ou seja, é a aplicação da lei brasileira fora do nosso território, sem ausência de condições, né? Independentemente de ter condições ou não. Porque mesmo que ele seja absolvido lá no país, ele vai ser aplicada a lei brasileira aqui para ele. Tá bom? Então, item está corretíssimo, realmente. Fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, quando é crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, mesmo que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Vamos lá, questão 21. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a administração pública, por exemplo, peculato, corrupção passiva, por quem está a seu serviço, ou seja, tem que ser pelo funcionário público, mesmo que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Ah, professor, foi um funcionário aqui do governo do estado, que a gente viajou para uma missão, né, lá no exterior, e aí ele cometeu um crime contra a administração pública lá fora. Crime de, por exemplo, de peculato. Se apropriar dos bens, né, em razão da função pública. Ele estava de serviço, estava a serviço, logicamente, da República. Porém, ele praticou esse crime lá fora, crime contra a administração pública. Ah, professor, mas ele foi absolvido lá, sentenciado lá no estrangeiro. Não importa, porque aqui é um caso de extraterritorialidade incondicionada.
vai ser aplicado a lei brasileira, mesmo que ele seja absolvido ou condenado lá. Liberdade incondicionada. Ah, tá certo, tá corretíssimo. É uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vamos aqui a 22. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, mesmo que ele seja absolvido ou condenado no estrangeiro. Vamos lá. É a mesma hipótese. Isso aqui é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. O que é isso, professor? Aqui é o cara que pratica um crime contra o patrimônio da União. Ele furta um computador, por exemplo, da União. Ah, mas foi no estrangeiro. Não importa. Ah, seja da União, do município, do Estado. É um crime contra o patrimônio ou a fé pública. Crimes contra a fé pública. Ou pode ser contra uma autarquia, uma fundação pelo poder público. Ah, professor, mas ele foi absorvido lá no estrangeiro. Não importa. Se for um crime contra o patrimônio ou fé pública da União, é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Independente de se ele foi absolvido ou não, isso não me importa. Ele vai ser aplicada a lei brasileira aqui para ele. Então, esse item está corretíssimo também. Fiquem atentos a esses casos que eu estou falando para vocês. Contra o patrimônio, a fé pública da União, dos estados, dos municípios, das autarquias, pelo poder público, mesmo que ele seja absolvido e condenado no estrangeiro. Tudo bem? Vamos lá. Questão número 23. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio. Pessoal, que já era. Falou em genocídio, independentemente se ele for absolvido ou não lá no país, isso não importa, vai ser aplicado a lei brasileira para ele sim, tá bom? Vai ser aplicado. Então, quando ele é brasileiro ou ele é domiciliado no Brasil, ele mora no Brasil, ele é brasileiro. Então, mesmo que ele vá lá fora e cometa o crime de genocídio, não importa. Ah, foi absolvido, não importa. Vai ser aplicado a lei brasileira. Fica sujeito à lei brasileira, mesmo que ele cometa no estrangeiro. Quando ele é brasileiro, o cara logicamente cometeu, ou ele mora no Brasil. Então, mesmo que ele seja absolvido e condenado no estrangeiro, vai ser aplicado a lei brasileira, ok? É uma hipótese de extraterritorialidade. Vou corrigir isso aqui. Territorialidade incondicionada. Beleza? 24. Professor, para a gente responder a 24, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Joãozinho é um brasileiro. Canarinho. Certo? Ele é brasileiro. Ele viaja para a França. Certo? Ele cometeu um crime na França. Pergunta: pode ser aplicada a lei brasileira para ele? Aí você vai perguntar: depende. Se for um crime contra o presidente da República, a gente já sabe que, independentemente de condições, vai ser aplicado. Se for contra o patrimônio da União, independente de condições, vai ser aplicado. Se ele for funcionário público e ele cometer um crime contra a administração, vai ser aplicado a lei independente de condições. Se ele cometer um crime de genocídio, vai ser aplicado a lei independente de condições. Porém, os outros casos, a gente tem que analisar conjuntamente algumas condições para que realmente seja aplicado a lei brasileira. Tudo que não for o que eu falei agora, presidente e tal, administração, vai entrar em um outro caso. Vamos lá. Eu sou brasileiro, viajei para a França. Sou de boa, não sou funcionário, sou nada. Viajei lá, mas cometi um crime de homicídio. É possível aplicar a lei brasileira mesmo que eu cometa esse crime lá fora? É possível, só que vai depender de condições. Primeiro, ele tem que entrar novamente no território nacional, voltar. Segundo, tem que ser crime no Brasil, tem que ser crime na França. Terceiro, tem que ser um crime
em que a lei brasileira autoriza a extradição dele, né? Quarto, ele não pode ter sido absolvido lá na França e nem ter sido perdoado. Quinto, né? Por algum outro motivo que vai extinguir a punibilidade dele. Se ele cumprir esses 5 requisitos em concurso, os 5 juntos, aí eu aplico a lei brasileira para ele. Então, observa que esses outros casos dependem de requisitos. Então, olha como é bem bacana isso daqui. Então, se ele for brasileiro, é possível aplicar a lei brasileira quando ele comete um crime lá fora, né? Nos outros casos, é possível aplicar, mas aí vai depender de alguns requisitos. Entrar no território, o crime tem que ser punido lá e cá, o crime tem que ser um crime que a lei brasileira autoriza a extradição, não pode ter sido absolvido lá e nem ter sido perdoado no estrangeiro. Por algum outro motivo, né? Não ter extinta a sua punibilidade. Então, se tiver cumprir todos esses requisitos que eu falei, aí a gente pode aplicar a lei brasileira para o Joãozinho aqui, para o brasileirinho. Certo? Professor, e se ele tiver numa embarcação brasileira privada dele? Mesma coisa. Se ele está numa embarcação ou aeronave privada dele e acontece um crime lá fora, tem que cumprir esses 5 requisitos que eu falei para ser aplicado a lei brasileira. Vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro, mesmo que seja em embarcações e aeronaves privadas. Porém, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entra no território, é punido lá e cá, está o crime incluído entre aqueles em que a lei autoriza a extradição, não pode ter sido absolvido e nem perdoado no estrangeiro. Perfeitamente, pessoal. Esse item está corretíssimo, né? É a hipótese de extraterritorialidade condicionada. É diferente, agora é condicionada. Por que, professor, condicionada? Porque ela depende dessas 5 condições aqui. Ah, entendi. Então é o caso quando o cara é brasileiro ou quando o cara tá no naviozinho dele lá particular e vai lá para fora e comete um crime, né? Beleza? Questão correta. Bora na questão 25. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro. Sim. Ah, professor, e se o estrangeiro lá fora cometer um crime contra o brasileiro, lá no país dele? É possível aplicar a lei brasileira a esse estrangeiro? É possível. É possível. Porém, tem que cumprir vários requisitos, meu amigo. Primeiro, combo de requisitos. Vai ter que cumprir primeiro aquele combo dos 5. Tá? Sério? Vai ter que cumprir aquele combo dos 5 que eu falei. Tem que entrar no Brasil. Imagina o estrangeiro vir pra cá. Não vai vir, pô. Tem que entrar no Brasil, tem que ser punido lá e cá. A lei brasileira tem que ser um crime que a lei brasileira autoriza a extradição. Não pode ter sido perdoado, nem pode ter sido absolvido. Lá. Primeiro combo que ele vai ter que obedecer. Isso é quando o estrangeiro pratica crime contra o brasileiro. E vai ter que cumprir mais 2 requisitos. Primeiro, não pode ter sido negada a extradição por parte do país, quando o Brasil pedir. E segundo, quem vai requisitar isso daí é o ministro da Justiça. Então, além desses 5 combos que eu falei, vai ter mais 2. Não pode ter sido negada, né? Ou não pode, tem que ter pedido, logicamente. A extradição não pode ter sido negada. E tem que ser por meio de requisição do ministro da Justiça. Então, são 7. Juntou 5, aquele combo dos 5, mais os 2 aqui, para ele ser punido pela lei brasileira. Então, olha a dificuldade. Então, nesse caso, quando o estrangeiro comete o crime contra o brasileiro, é o que a gente chama de extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada, é porque está cheio de condição. O negócio é pesado, tá certo? Então, além daquelas 5, tem que ter mais 2. Não pode ter sido negada a extradição e tem que ser requisição por meio do ministro da Justiça, né? Então, esse item realmente está corretíssimo, tá? Não esqueçam, é a extraterritorialidade hipercondicionada. Vamos aqui à questão 26. Vamos lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diferentes, ou nela é computada quando idêntica. Vamos lá. Penas. Existem crimes, pessoal, que também são punidos no estrangeiro. Vamos lá. Se as penas forem diferentes,
E se as penas forem idênticas? Vamos lá. Vamos supor que o cara começou a cumprir pena lá no estrangeiro. Mas a pena é diferente da do Brasil. Mas ele já cumpriu um pouquinho lá. Quando ele vir aqui para o Brasil para cumprir a pena também, o que, é que vai acontecer? Se a pena é diferente, quando ele for cumprir a pena aqui no Brasil, já vai ser atenuada, porque ele já cumpriu um pouquinho dessa pena lá. Não é idêntica as penas, são diferentes. Porém, considera-se que ele já cumpriu um pouquinho lá, então é atenuada a pena dele. Certo? Isso se for pena diferente. Se elas forem realmente idênticas, se é 10 anos lá, 10 anos aqui. Se ele já cumpriu 5 lá, cumpre só o restante aqui. Né? Ou seja, aquela que ele foi cumprida no estrangeiro é computada para efeito como se ele já tivesse cumprido aquela parte daquela pena. Se forem penas diferentes, só é atenuada. Dá uma diminuiçãozinha ali, considera algum valor e diminui ela. Se for idêntica, se é 10 anos lá, 10 anos aqui, se ele cumpriu 5 lá, ele cumpriu 5 aqui. O restante, né? Então, não esqueçam desse detalhe aqui das penas. Vamos lá. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diferentes, certo? Atenua quando diferentes, atenua quando diferentes, atenua quando diferentes. Ou nela é computada quando idênticas, computada quando idênticas, computada quando idênticas. Corretíssima. Não travou o vídeo não, estou repetindo mesmo. Vamos lá, pessoal. Questão número 27. Vamos lá. A gente vai estudar um pouquinho sobre homologação. O que seria essa homologação, Muniz? Vamos lá. Me diga uma coisa. Quando o estrangeiro dá uma sentença para um brasileiro, uma sentença de cadeia, será que o Brasil vai homologar para ele cumprir a pena aqui? Não. O Brasil só consegue homologar se for para indenização ou for para medida de segurança. Cumprir pena privativa de liberdade, o Brasil não vai homologar. Certo? Se for sentença estrangeira. Já começa, bota isso na cabeça de vocês. Vamos lá. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil. Pode, mas só pode homologar, meu amigo, para reparação de dano, restituição ou algum outro efeito civil, indenização, o dinheiro. E a parte tem que pedir ainda, a parte interessada. E para sujeição de medida de segurança. Professor, se lá ele foi condenado a 10 anos lá pela sentença estrangeira, o Brasil vai homologar para ele cumprir os 10 anos aqui? Não. Não, ele não vai homologar isso não. Ele só homologa se for sentença estrangeira para relacionado quando foi para a questão de indenização, reparação dos danos ou para algum tipo de medida de segurança. São os dois casos que pode ser homologado aqui no Brasil. Se for para, porque a sentença lá deu 10 anos de cadeia, vamos aqui para o Brasil cumprir? O Brasil não vai homologar. Ele vai homologar, ele foi condenado, indenizado a reparar o dano lá na França. Beleza, vamos homologar aqui, porque ele vai ter que dar um jeito de indenizar essa pessoa aí, a vítima. Show. Nesse caso pode. Ou também no caso de medida de segurança. Então, a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei produz as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil, para obrigar o condenado a restituir ou a sujeitar a medida de segurança. Perfeito. Se for esses dois casos, pode. Beleza? Se for esses dois casos, pode. Vai ser homologada. STJ, né? Vamos lá. 28. A homologação para cumprimento de indenizações civis por sentença estrangeira depende do pedido da parte interessada. Foi o que eu falei. É lógico que a parte tem que se manifestar interesse em pedir isso daqui. 29. A homologação para sujeitá-lo à medida de segurança de um indivíduo A por sentença estrangeira depende da existência de um tratado de extradição com o país, tem que ter um tratado, lógico, cuja autoridade judiciária emandou a sentença. A autoridade judiciária lá da França primeiro tem que ter um tratado de extradição para mandar ele para cá, né? Para se sujeitar a essa medida de segurança. E se não tiver um tratado entre esses países, vai ter que ter uma requisição do ministro da Justiça. Tá certo? Vai ter que ter uma requisição do ministro da Justiça. Então, esse item está corretíssimo. Tá bom? Questão número 30. O dia do começo não se inclui no cômputo do prazo. Pessoal, vamos lá.
se eu vou cumprir um mandado de segurança às 23 horas do dia tal, falta só 1 hora para dar meia-noite. Me diga uma coisa. Mesmo que eu prenda ele às 11 horas da noite, faltando 1 hora para dar meia-noite, para virar o dia, vai contar já como se ele cumprisse um dia de pena? Vai contar. Então, o dia do começo, ele se inclui sim, tá errado. O dia do começo, ele vai ser incluído no cômputo do prazo. Mesmo que falte 1 hora só para virar o dia. Ah, professor, entendi. Então, mesmo que ele prendesse o cara às 11 horas e 59 minutos, faltando 1 minuto para virar, aquele 1 minuto considera como se ele já cumpriu o dia todinho. Certo? Então, tá errado. Se inclui sim no cômputo do prazo, o primeiro dia. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, é só dias, meses e anos. Perfeito? Questão 31. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias. Certo, pessoal? Será que as frações também são desprezadas? Corretíssimo. Então, por exemplo, se der ali na hora da pena privativa de liberdade, vai dar 1 mês e 1 dia. Tá? Essas frações de dias aí, elas são totalmente desconsideradas, tá? Vai cumprir ali 1 mês. Tá certo? Então, qualquer tipo de fração, na hora que der, vai dar ali, por exemplo, quebrado uma fração, essa fração, ela não é considerada, tá bom? Elas são retiradas. Então, despreza-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos qualquer tipo de fração de dias. E nas multas também são desconsideradas as frações de cruzeiro, de acordo com o que está previsto lá na lei, tá bom? Beleza? Então, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dias. Essas frações de dias não são consideradas lá na hora da pena. Se da hora que ele estiver calculando lá, der um númerozinho quebrado lá, né, considerando fração, despreza esse número quebrado, essas frações, e considera só o número cheio. Beleza? Fechou? Pessoal, isso aqui cai na prova, beleza? Então, fechamos lei penal no tempo e lei penal no espaço. Valeu, pessoal. Até mais. Yes, I'm the